Bom, página 5, a personalidade dos anjos. Quando eu falo de personalidade, por exemplo, em se tratando de ser humano, nós temos duas coisas que são características de um ser humano, que é a personalidade e o caráter. Personalidade e caráter, duas características humanas. Quando eu falo de caráter, eu falo de um conjunto de traços que compõem o indivíduo. Se você pegar a palavra caráter e for pesquisar no dicionário da língua portuguesa, pode ser o Aurélio, você vai encontrar lá, caráter, conjunto de traços de um indivíduo, ou seja, o comportamento de um indivíduo. A personalidade é algo que a pessoa já nasce com ela. O caráter é formado a partir da educação que a pessoa recebe, a partir da orientação do pai, da mãe. O caráter de uma pessoa é formado, mas a personalidade já nasce com a pessoa. Por exemplo, quem é? Quando nós não éramos da igreja, se você tinha uma personalidade forte, uma personalidade explosiva, temperamental, não é que você vindo para a igreja, você vai deixar de, não terá essa personalidade forte. Sempre vai existir com você. É claro que agora vai ser modelada e moderada pelo Espírito Santo. Você não vai sair xingando, você não vai sair, mas aquela personalidade forte, aquele temperamento, aquela coisa temperamental, você sempre vai sentir, sempre vai existir com você. A mesma coisa uma pessoa mansa, acatada, calma. Se ela era antes de Cristo uma pessoa com essas características, ela vindo para a igreja, ela vai continuar com essa personalidade. Então a personalidade nasce com a gente e vai com a gente para o túmulo. O caráter não, o caráter ele é formado. Quando eu trago esse paralelo para falar da personalidade dos anjos, da mesma forma, os anjos, a personalidade deles eram santos, já nasceram santos, olha só, os anjos possuem, na apostila, personalidade como nós seres humanos, porém devemos destacar que a nossa personalidade, por enquanto, está sujeita à corrupção do pecado, mas a deles está em estado de santidade perfeito, como já falamos. Os anjos em sua personalidade possuem, olha só, sabedoria. Por quê? Porque são detentores de grande sabedoria. Está lá em 2 Samuel 14, 20. Os anjos também possuem intelecto e são inteligentes, né? Porque possuem a capacidade de perscrutar, de investigar minuciosamente, ou seja, grande poder de raciocínio. Está lá em 1 Pedro 1,12. Os anjos também são emotivos, foram tomados de grande emoção no momento do nascimento do Salvador. Você vai ver lá anjos se emocionando com o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2. Também nós vamos encontrar a vontade dos anjos. Os anjos eles têm esse livre-arbítrio, por conta disso demonstram vontade, se desejavam continuar servindo ao Criador ou servindo a Lúcifer. Está lá Judas, verso de número 6. É tão nítido isso, que Deus deu esse livre-arbítrio, que Deus também deu a opção deles de escolhas. Os anjos eles têm vontades, e eles não perdem essa personalidade, sabedoria, intelecto, emoção, vontade, por conta do tempo que se passa. De maneira nenhuma, os anjos mantêm essa personalidade. Aí alguém pode perguntar, os anjos hoje possuem sabedoria? Sim. Os anjos hoje possuem intelecto? Sim. Porque eles não perderam essa característica, essa qualidade. Bom, a organização dos anjos. Nós vamos entrar naquela etapa da matéria, onde eu já me antecipei em algumas aulas passadas, falando da hierarquia. Lembra que eu falei? A hierarquia angelical. Começamos pelos querubins, depois, primeiro pelos serafins, querubins, arcanjos e anjos. Aqui não está nessa ordem, tá? Mas vamos estudar cada particularidade. Por exemplo, na página 5, a organização dos anjos. A Bíblia nos ensina que os anjos estão organizados da seguinte forma:
Arcanjos. A palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. Só que eu discordo aqui, e eu até abriria um parênteses, colocava aqui, se destaca ou tem a sua posição elevada no sentido de poder. Eles são de fato os anjos mais poderosos, os arcanjos. O prefixo ar vem do grego arkai, sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. Entre os livros apócrifos, que são aqueles livros adicionais, por exemplo, que há na Bíblia Católica, como nós já estudamos outro dia, esses livros apócrifos, existe o livro de Enoque, que apresenta 7 arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. São 7 arcanjos que aparecem nos escritos apócrifos. Aí alguém pode perguntar assim: esses arcanjos existem? Biblicamente não são citados. O único dessa lista que é citado na Bíblia é o arcanjo Miguel. Esse de fato é citado na Bíblia. Mas certamente há outros milhares e milhares de arcanjos que a Bíblia não cita. Mas, como se trata aqui de livros apócrifos, eu já expliquei aqui que a palavra apócrifo significa escondido, oculto, ou algo que não foi inspirado pelo Espírito de Deus, algo escrito pela mente humana e não pela inspiração do Espírito na mente humana. A gente não pode decretar a existência desses arcanjos citados no livro de Enoque, por exemplo. Se eu não me engano, tem um filme, né? O livro de Enoque? O livro de Enoque. Enfim. Continuando. Tem estudo, né? Sobre isso. Sim. Mas o único nome dessa lista que aparece nos livros canônicos, que são os inspirados pelo Espírito de Deus, da Bíblia, que usamos é o do arcanjo Miguel, que significa, o nome Miguel significa quem é como Deus. Judas verso 9. Esse arcanjo se destaca como uma espécie de administrador e protetor dos interesses divinos em relação a Israel. Em outras palavras, ele é o guardião de Israel. Se você pegar no mapa mundi, olha que coisa interessante. Israel é o menor país da Ásia. Menor país da Ásia. E o mais antigo. Interessante que tudo que esse país viveu até hoje, eles nunca deixaram de existir. E olha que são ou as terras de Israel são terras arrasadas. Os arqueólogos, eles descobrem várias camadas. Eles escavam o território de Israel e descobrem várias camadas de civilizações antigas. Porque Israel sobrevive mais ou menos assim. Ela se constrói e aí os inimigos invadiam Israel e destruíam. Aí Deus libertava Israel daqueles inimigos e o povo reconstruía. Construía, reconstruía. Era destruídos e reconstruídos. Então, por isso que a arqueologia israelita é a mais forte. A arqueologia é um método científico que estuda civilizações antigas pelo método da escavação. Então, eles escavam e descobrem civilizações antigas, como era o costume antigo, e o arqueólogo e teólogo, que tem um programa na internet chamado Evidências, Rodrigo Silva, já ouviu falar? Não. Rodrigo Silva, ele é arqueólogo fantástico, é uma indicação para vocês assistirem os vídeos deles. Então, eles descobrem, interessante, né, que o arcanjo Miguel é o anjo guardião, protetor de Israel. É aquela tal coisa, quem tem promessa de Deus, como Israel tem, não é destruído, a não ser que Deus permita. É mais ou menos a nossa vida cristã. Quantos de nós aqui, vamos ser sinceros, quem é que nunca já pensou em parar? Faz outra pergunta aí. Você entendeu? Essa daí que você já sabe até a resposta. Eu estava pregando no sábado. Meu irmão.
estava pregando no sábado, obrigado, querido. Eu estava pregando no sábado numa igreja lá em São Miguel Paulista, lá perto de Itacoaxetuba. E o tema do congresso era: para onde iremos nós? Porque só tu tem a palavra de vida eterna. Eu pregava dizendo o seguinte: olha, esse texto aqui nos traz a ideia de que não dá para fugir quando Deus está falando. Porque Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Pedro disse isso depois de um discurso duro de Jesus. E quando, na fé de Pedro, quando Jesus está falando, não tem para onde fugir. Tudo que ele falou, mesmo exortando, não tem para onde fugir. E eu falei assim: olha, e se tratando dessa fuga, a gente não consegue largar o que Deus colocou nas nossas mãos. Não consegue. Para Deus não existe ex. Não existe ex-pastor. Se você sair daqui e dizer agora: eu não quero ser mais pastor, vou me desviar, vou para o mundo, você não será um ex-pastor. Você será sempre pastor lá. Só não está praticando. Exatamente. Então, dentro dessa condição, a gente tem nossos dias de fraqueza, os nossos dias de que, não aguento mais. Aí vem o poder de Deus, nos renova, nos fortalece, nos reconstrói. Como o arcanjo Miguel, é o anjo protetor de Israel. Dentro do continente asiático, é o menor país do mundo, do continente. Mas é um país que ninguém consegue conseguir. Pode ver lá, você coloca lá os extremistas, os inimigos de Israel, aquele pessoal lá do Iraque, Afeganistão, é bomba, ano após ano, mas não destrói. Não destrói a nação de Deus. Se a gente puder pegar esse exemplo para a nossa vida, quantas vezes nós somos bombardeados? Aquilo que o senhor falou, né? Ela é bombardeada, mas está sempre se restaurando. Sim. E aí o arcanjo Miguel é o protetor de Israel. Aí alguém pode perguntar assim: mas o arcanjo Miguel protege Israel ainda hoje? Sim. Existe uma proteção divina no meio do arcanjo Miguel. Biblicamente falando, de Gênesis a Apocalipse, Miguel está defendendo o país de Israel. E assim os anjos também estão atuando em favor da igreja. Ou você acha que Deus, biblicamente falando, a Bíblia diz no Salmo 91, né? Ele vos enviará anjos para não deixar o teu pé tropeçar. Eu acredito o seguinte, que Deus se utiliza dos anjos para proteger a igreja. Livramentos. Continuando. Estou na página 5. O arcanjo Miguel é denominado o príncipe dos filhos de Israel, porque é o guardião da nação. Na visão apocalíptica que João teve na ilha de Patmos, o arcanjo Miguel surgirá como grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas, representadas pelo dragão, símbolo de Satanás. Apocalipse 12. Futuramente, isso aqui, Apocalipse 12, vai ocorrer depois do arrebatamento, quando ali tiver já tudo organizado para a batalha do Armagedon. O arcanjo Miguel surgirá com o seu exército para defender Israel, porque escatologicamente Israel será o único país que não vai reconhecer o anticristo como Deus. A princípio eles vão olhar para o anticristo e tê-lo como Messias prometido, porque para um judeu hoje, esse Jesus que nós cremos foi apenas mais um profeta. Os judeus hoje, se você for numa sinagoga hoje, no templo, um judeu ortodoxo, religioso, eles estão aguardando o Messias. Para nós o Messias já veio, mas para eles estão aguardando. E esse Messias, que na verdade é o anticristo, biblicamente falando, ele vai trazer um tratado de paz. Hoje Israel não tem paz com os inimigos da fronteira. Você pode ver lá no centro de Israel tem aquela copa dourada. Vocês já viram? Sim. Quando passa programas, séries sobre Israel, enfim. Aquela copa dourada é a mesquita dos muçulmanos. Os muçulmanos adoram Alá, que não é o Deus e os israelitas. Veja que os muçulmanos dominam aquele local para o templo
dedicado a Alá. Só que aquele templo, aquela copa dourada, ela será destruída para a construção do terceiro templo pelo anticristo. E veja bem, hoje tocar naquela copa dourada, naquela mesquita, é declarar uma guerra mundial. O anticristo, ele vai bolar todo um plano para destruir aquele local. Vai ser construído um terceiro templo, e é nesse terceiro templo, depois da metade da grande tribulação, que o anticristo ele vai sentar no trono do altar daquele templo e vai exigir a adoração dos israelitas. E aí é nesse momento que os israelitas eles perceberão que aquele não é o Messias prometido. E aí o Messias prometido já veio há mais de 2000 anos atrás. É como escamas dos olhos, e cairão, eles perceberão esse engano. Eles entendem isso ainda hoje assim. Sim. E aí, a partir desse momento, o anticristo ele vai exigir a adoração. Como um hebreu, um israelita hoje, não comete idolatria, por quê? Porque eles aprenderam com o cativeiro da Babilônia. Hoje, você não encontra um israelita cometendo idolatria, porque eles aprenderam que eles perderam o templo de Salomão, perderam a dignidade por mãos de Nabucodonosor por causa da idolatria. Por causa da idolatria eles foram para o cativeiro. Então eles aprenderam com o cativeiro. Os 70 anos de cativeiro que eles tiveram por mãos de Nabucodonosor fizeram os israelitas serem curados da idolatria. E é mais ou menos assim, né? O cativeiro ele tem aquele método medicinal. Deus, quando utiliza o cativeiro, é para nos tratar, é para tirar de nós aquilo que não presta, né? Aquilo que está nos prejudicando. Então por isso que ele coloca Israel no cativeiro 70 anos, cura eles da idolatria. Então os israelitas não cometem idolatria. E o anticristo, quando ele quebrar o tratado de paz, porque veja bem, ele vai colocar os árabes e os israelitas no mesmo ambiente, não vai ter guerra. E para um judeu, isso é símbolo de paz, ter paz com os árabes. Os árabes nada mais é do que os descendentes de Ismael. Lembra do primeiro filho de Abraão? Com a escrava, com a serva? A promessa era para com Isaac nascer de Sara. Mas aí Sara se viu impossibilitada de gerar filhos, ela oferece a sua empregada para Abraão. Desse relacionamento extraconjugal de Abraão com Agar, nasce Ismael. E Ismael é filho de Abraão, só que não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. E dentro da cultura judaica, o direito da primogenitura é dado ao mais velho, e nesse caso, Ismael. Só que Ismael não é o da promessa. Então os árabes, os muçulmanos, reivindicam esse direito da primogenitura até hoje, porque eles são descendentes de Ismael, e não Israel, a nação de Israel que é descendente de Isaac. Por isso que há uma guerra. E aí o anticristo vai propor paz, e ele vai conseguir essa paz durante os 3 anos e meio. Só que ele vai quebrar esse tratado de paz querendo ser adorado como Deus. Isso futuramente, que é o que vai acontecer aqui em Apocalipse 12. A igreja não estará mais aqui, a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, há uma história se desenrolando na terra. À medida que o anticristo ele não consegue ter o controle dos israelitas, porque de todas as nações do mundo, a única nação que não se dobrará ao poder do anticristo, Brasil vai se dobrar ao anticristo, Estados Unidos vai se dobrar ao anticristo, China será do anticristo, as nações poderosas serão do anticristo. A única nação que não vai reconhecer o anticristo como Deus é Israel. E é por isso que o anticristo vai convocar todos os exércitos poderosos para destruir Israel. Isso se chama Batalha do Armagedon, popularmente Terceira Guerra Mundial. Já aconteceram 2. Aquilo que nós chamamos, que a mídia chama de Terceira Guerra Mundial, é a Guerra do Armagedon. É por isso que nós estamos perto. Os sinais estão claros. Sim, né? Os sinais estão sim. bem claros. Então a China, com seu poderio militar, será um aliado do anticristo. A Rússia, com seu poderio militar. Agora com essa tecnologia com a toda tecnologia. Você viu aí recentemente quando o Trump
era presidente dos Estados Unidos, ele entrou em acordo de paz com aquele chinês lá, o sul-coreano lá, e aí eles fizeram um tratado de paz, só que nas costas de Trump, o coreano lá estava continuando fazendo bomba atômica. Aí o Trump quebrou o tratado de paz. Vocês perceberam que no governo de Trump, bem no finalzinho, ele conseguiu fazer com que Israel tivesse a capital Jerusalém e não mais Tel Aviv? Tanto que ele quis tomar o governo depois, né? Sim. Ele não aceitou. Sim. Por causa desse algo aí, né? Até o governo de Trump, a capital de Israel era Tel Aviv. Trump, com o seu poder, né, a maior potência mundial dos Estados Unidos ainda conseguiu fazer com que a capital de Israel voltasse a ser Jerusalém. Isso é bíblico, gente. Jesus vai voltar para Jerusalém e não para Tel Aviv. Isso é bíblico, né? Se você pegar Atos capítulo 1, quando Jesus está levitando, subindo e uma nuvem o cobrindo, os anjos aparecem para os galileus e começam a questioná-los: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma que ele subiu, da mesma forma ele vai descer. Jesus, quando ele começa a levitar, ele está no Monte das Oliveiras. Ele vai descer, segundo a profecia do profeta Zacarias, no mesmo Monte das Oliveiras, que é Jerusalém. Todo mundo chama Trump de louco, né? Mas ele foi o único presidente ousado que voltou à capital. Isso foi registrado? Sim, a capital hoje de Israel é Jerusalém. Até 3 anos atrás, quando Trump estava no poder, era Tel Aviv. A gente está aqui no nosso mundo. Eu pensei que tinha ficado nas palavras. Eu não achei que tinha sido uma coisa registrada. Não, a gente fica aqui no nosso mundo, com as nossas brigas internas, e a gente não sabe, e a gente não consegue, a gente não acompanha o que está acontecendo no mundo. A profecia está se cumprindo paulatinamente. Rápido. Você está na mídia, vocês estão assistindo na mídia, aquela moça advogada mandou matar o pai e a mãe. Ou mandou matar o pai. Nossa, estudante? Sim, eu vi. Está lá, Mateus 24. Você entendeu? Então, assim, são situações que vão acontecer. Então, a partir do momento que ele quebra o tratado de paz, na metade da grande tribulação, o único país que não se dobra é Israel. E aí ele vai convocar as nações potentes de Israel. Apocalipse 16 diz que são 10 nações super poderosas. E aí você pode colocar aí na conta aí, Apocalipse 16 fala de 10 nações vindas do Oriente. Você pode colocar na conta aí Japão, Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. As grandes potências mundiais serão aliadas do Anticristo. Quando todos estiverem com as suas armas voltadas para Israel, quem é que vai aparecer no céu? Jesus e a sua igreja. E aí ele desce, e o texto de Apocalipse diz que com o soprar da sua boca ele vai destruir todas as nações poderosas, e a partir de então ele instala o reino milênio, né? Que é o período de 1000 anos de governo de Cristo aqui na terra. Então, e o arcanjo Miguel terá um papel fundamental, porque enquanto a igreja com Cristo está destruindo as armas físicas, o arcanjo Miguel está liderando um exército para destruir as armas, o exército espiritual, porque ali há uma legião de demônios. O Apocalipse revela que serão soltos 200 milhões de demônios, que serão liderados por 4 demônios que estão presos hoje, mas serão soltos na grande tribulação, e vem o arcanjo Miguel com o seu exército para destruir. Então o arcanjo Miguel, ele atuou lá no passado remoto e atuará no futuro. Então, por isso da necessidade de estudarmos sobre anjos. Por isso que eu trouxe na explicação rápida na última aula sobre a questão da hierarquia angelical, que quando se trata de arcanjo, é o anjo de guerra, é o anjo da força, o anjo da briga, né? Aquele que estava na porta do Jardim do Éden. Isso, exatamente. Agora você vira na página, você vai para a questão dos querubins, página 6. Em relação aos querubins,
Esta classe de anjos se destaca pela ligação que possui com o trono de Deus. A palavra querubim, no original hebraico, é querube, tem um sentido de guardar, cobrir. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 3:24, no jardim do Éden, para guardar a entrada oriental, a fim de que o homem que havia pecado contra o seu Criador não tivesse mais acesso ao caminho da árvore da vida. Lembra que eu falei que Adão e Eva, quando pecaram, eles foram expulsos do jardim? Sim. Eles foram expulsos do jardim. E lá no jardim, o problema não era o fruto, não é que tinha veneno naquele fruto, né? A Bíblia não fala se era maçã, tá, gente? Tem muito cristão que acha que é maçã, alguma coisa do tipo. Mas tal. é o fruto, né? A Bíblia não especifica o fruto, a Bíblia indica o fruto. Ela não diz qual é o fruto, mas ela faz com que você imagine o fruto. Figo. O figo. Por quê? Porque vocês já leram aqui em Gênesis 3, eu vou ler aqui por causa do tempo, quando Adão e Eva descobrem que eles estavam nus, qual que é a reação deles? Cobrir a nudez. Com o quê? Com folha de figo. Folha de figueira. Folha de figo. Folha de figueira, e eles estão aqui, ó, comendo do fruto. Aí eles descobrem que eles estavam nus. Eles estão próximos ao quê? A figueira, porque eles vão tirar e cobrir. Tá aí uma dica, pode ter sido figo e não a maçã. Sim. Né? Não tinha veneno no fruto. O problema não é o fruto. Deus estava pedindo obediência. E naquele jardim